Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e nesse vídeo vamos estudar um pouco sobre limites, em específico um teoremazinho bastante famoso chamado Teorema de L'Hopital, ou regras, ou no singular, regra de L'Hopital. Então, primeiramente vamos entender isso aqui, quem foi esse carinha aí, chamado L'Hopital, né? Quem foi L'Hopital? L'Hopital foi um matemático francês do século 10 mais 5 mais 2, ou seja, 17, nascido em 1661 em Paris. Ele foi conhecido pela regra de L'Hopital. Essa regra, ela preconiza que? Ela preconiza o que, Rafael? Ela preconiza o quê? Ela preconiza que quando você tem algo desse tipo aqui, ó, vou colocar aqui, de verde, vamos ver aqui, não, de amarelo, melhor. Quando você tem aqui f' de x sobre g' de x, isso aqui é igual a g' de x quando tiver algo do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Ele popularizou a regra para limites indeterminados. Então essa regrinha aqui, ó, ela vale quando tivermos aí limites indeterminados do tipo 0 sobre 0, olha só, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Aí você consegue utilizar a regra de L'Hopital. Então essas regras de L'Hopital, o que é? É uma técnica, ou seja, um método para determinar limites indeterminados do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Você vai usar essa regra toda vez que tiver esse formato aqui. Se o limite de f de x de uma função, quando x tende a um determinado parâmetro a, for 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, então o limite, quando x tende a isso aqui, vai ser igual, o limite aqui tem igual no meio, vai ser igual ao limite da função de cima sobre a função de baixo, quando x tende a A. Você vai derivar a função de cima, vai derivar a função de baixo. Ó. Vai derivar na realidade. Você vai derivar isso aí, em relação a x ou a variável que está lá. Desde que existam os limites, ou seja, para existir o limite, os limites laterais, por exemplo, quando x tende a A, tem que ser igual ao limite quando x tende a A pela esquerda. Os limites laterais têm que ser iguais, ou seja, o limite vai existir e o resultado só funciona se certos limites já existirem. Então vamos lá para dois exemplos aqui, tentar observar isso aí. Então a regra L'Hopital, nesse primeiro exemplo aqui, para resolver, ele tem um limite de x ao quadrado menos x menos 2 sobre 3x ao quadrado menos 5x menos 2 quando x tende a 2. Se você vier aqui substituir pela tendência, colocando 2 aqui, no lugar do x vai ficar 2 ao quadrado menos 2 menos 2 sobre 3, que multiplica 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 menos 2. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 2, 2. Menos 2, 0. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. Menos 5 vezes 2, 10. Menos 2. 10 menos 2 aqui, ó. Menos 10 menos 2 é menos 12. Menos 12 mais 12, 0. Então vai ficar algo do tipo aqui, ó. 0 sobre 0, né? Vai ficar 0 sobre 0. Beleza, então eu tenho que derivar a função de cima e derivar a função de baixo. Então vamos lá. Solução. Para me encontrar a resolução desse limite aí, eu vou colocar aqui, ó, limite quando x tende a 2 de x ao quadrado menos x menos 2. E aqui eu vou dividir ainda pelo limite de baixo, né? O limite aqui da função do denominador é 3x ao quadrado menos 5x menos 2. Vou colocar entre parênteses porque eu vou aplicar aqui o que a gente chama de derivada, né? Que a simbologia é essa linha aqui. Eu particularmente vou representar por essa linha aí. Então o limite quando x tende a 2, a derivada de x ao quadrado, o 2 desce, né? Então vai ficar 2x, a derivada de menos x é menos 1, e a derivada de 2 é 0, não precisa colocar aqui menos 0 não, né? Então ficou isso aí. Aqui, ó, sobre, dividido, né? Dividido por quem? Derivada de x ao quadrado, o 2 desce, ó, vai multiplicar o 3, vai ficar o quê? Vai ficar 6. Então aqui vai ficar 6. 6x menos, derivada de menos 5x é menos 5. E a derivada de menos 2 é 0, não precisa colocar. Então esse limite aqui vai ficar limite quando x tende a 2. Agora eu vou substituir direto. Aonde for o x eu vou colocar até de laranja aqui, aonde for x eu vou colocar 2.
Então vai ficar isso aí, ó, menos 1. Aqui que sobrou, menos 1. E aqui eu ainda vou colocar bonitinho aqui, ó, o sinal de fração. E embaixo vai ficar a mesma coisa, 6, olha só. Embaixo vai ficar a mesma coisa, 6 vezes o 2 menos o... Menos quem? Menos o 5. Vamos fazer conta de cabeça agora, né? Aqui é o menos 5. Fazendo as contas de cabeça, 4 em cima menos 1 é 3. E embaixo 12 menos 5 é 7. Então a solução do limite aí... A solução do limite é igual a 3 sobre 7. Tá aqui, ó. A solução do nosso limite. Beleza? Então a solução aqui, 3 sobre 7. Nesse outro exemplo aqui, pessoal, vamos aplicar o mesmo princípio de resolução, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Vou resolver de outra cor aqui. Colocando aqui a resolução, beleza? Então a resolução desse limite aqui, se você substituir pela tendência, vai ficar 2 elevado, elevado a 2 vezes o infinito sobre infinito ao cubo, em cima da infinito e embaixo da infinito, ou seja, está no caso. Está no caso para derivar a função de cima e derivar a função de baixo. Então aqui vamos ficar com o limite, quando o x tende agora ao infinito ou mais infinito, de e elevado a 2x sobre x a terceira. Então o que, é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou colocar esse limite aí, ó, limite quando x tende ao infinito. Quando x tende ao infinito, eu vou colocar novamente aqui a tendência bonitinha, x tende ao infinito. Esse e elevado a 2x eu coloco entre parênteses e vou derivar ele. E o x ao cubo eu vou derivar também. Então vamos ficar com o que aqui? Vamos ficar com o limite quando x tende ao infinito, derivada de e na u, né? Por exemplo, eu tenho a função exponencial elevada a u, um determinado expoente, a derivada vai ser ela mesma, ou seja, e na u, vezes u', porque tem uma composição de funções e você utiliza a regra da cadeia. Então a derivada de e na 2x vai ser e elevado a 2x vezes a derivada de 2x pela regra da cadeia. E a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, você desce o 3 e lá em cima você subtrai uma unidade de medida. Então aqui vai ficar limite quando o x tende ao infinito. E aqui vai ficar a derivada de 2x é 2. Então vai ficar 2 que multiplica o e elevado a 2x sobre 3x ao quadrado. Beleza? 3x elevado ao quadrado. Esse 2/3 ele pode sair do limite, né? Porque existe uma propriedade que fala que pode sair do limite. E você pode multiplicar o limite quando x vai para infinito. Olha só. Limite quando x vai para infinito de e na 2x sobre x ao quadrado. Isso aí. Então aqui vai ficar 2/3 de... Se você substituir pelo infinito aí, ó. Substituindo pelo infinito aqui. Vou resolver aqui. Onde tem um asterisco, né? Vou colocar um asterisco bem aqui. E vamos resolver o asterisco aqui, ó. Então aqui vai ficar 2/3 que multiplica esse limite todo aí, ó. Esse limite, pessoal, se você substituir pela tendência, vai dar infinito em cima e infinito embaixo. Então vai ficar infinito, vai ficar e elevado a 2x sobre x elevado ao quadrado. 2 sobre 3 vezes limite de x tendendo a infinito. Eu vou derivar isso aqui de novo. Se eu derivar isso aí, olha só, bora ver o que vai acontecer aqui. Vai dar a mesma coisa, eu vou fazer direto, né? Ó, 2 elevado a 2x sobre 2x. Aí você corta esse aqui com isso aqui direto, ó. Você já pode cortar. E aí você vai ter 2/3 que multiplica o limite
quando x tende ao infinito, de E na 2x sobre x. De novo, se você substituir, vai dar uma indeterminação matemática do tipo infinito sobre infinito. E aí você vai ter que derivar. Derivar vai ficar 2E na 2x novamente sobre 1, que a derivada de x é 1 em relação a ele mesmo, né? Então vai ficar 2/3 que multiplica o limite de x tendendo ao infinito de E elevado a 2x multiplicado por 2. Esse aqui no final das contas vai dar infinito. Vai dar infinito e você vai multiplicar o infinito por 2/3 que vai dar infinito. Ah, Rafael, eu precisava fazer essa conta toda para constatar que ia dar infinito? Não, porque ia ficar um processo cíclico, então a resposta seria infinito. Aqui no começo, já bem aqui, você vai poder multiplicar o 2/3 pelo infinito, que daria infinito, que é a solução do problema. Então tá aí a resolução de dois limites utilizando a regra de L'Hopital, teorema de L'Hopital.